Olá, pessoal. O tema de hoje tem que ser o Liberation Day, a notícia do Trump impor tarifas para o mundo inteiro. E eu tenho falado bastante desse assunto em diversos podcasts e tal, explicando. E eu acho que a primeira parte importante é, a lógica inicial do argumento ou do que o Trump apresentou. E ele vira e fala assim, ó, são tarifas recíprocas, ou seja, nós, nos Estados Unidos, vamos impor tarifas aos países que impõem tarifas a nós, ou que têm barreiras comerciais, ou medidas protecionistas colocadas na sua economia para proteger a sua indústria. E a história toda começa com a apresentação do Trump com aquele quadro de todos os países do mundo, e ali naquele quadro ele vai apontando e vai mostrando, olha, aqui tal país tem tantos por cento de tarifas ou de medidas protecionistas aos produtos americanos. Por isso, nós iremos impor também tarifas ou medidas protecionistas, ou uma taxa, um imposto aos produtos que vêm daquele país. E aí começa o problema da medida do Trump. A gente já sabe hoje que a conta não foi levantada ou não foi feita em cima da taxa que esses países têm de medidas protecionistas, mas sim eles pegaram todo o déficit comercial que existe entre os Estados Unidos e um país. Então, por exemplo, os Estados Unidos e a China. Qual é o déficit comercial e quanto que os Estados Unidos importam da China? Eles pegaram esses dois números, dividiram um pelo outro e chegaram a um valor, aí eles dividem por dois e falam, esse é o valor que nós vamos implementar de tarifa contra a China ou contra todos os outros países do mundo. E qual o problema disso? O ponto é que essa conta, ela não representa o quanto de medidas protecionistas cada um desses países tem. Isso não acontece. Essa não é a conta para calcular isso. Essa conta só mostra o déficit que os Estados Unidos têm comercialmente com cada país. Qual é a diferença? Numa situação de comércio normal, às vezes você vai ter déficits com um país, ou seja, você vai vender menos do que você compra daquele país, porque aquele país tem alguma coisa muito especial que você não tem, então naturalmente vai existir um déficit. O ponto é se o déficit foi criado por alguma barreira artificial. O governo criando um imposto, uma taxação contra os produtos dos Estados Unidos. E como a conta foi feita e apresentada, isso não é uma análise, não é uma interpretação minha, isso foi apresentado para o mundo. A conta mostra que ela não é sobre as tarifas que existem, ela é sobre o déficit. E, como acabei de explicar, o déficit comercial ele não é criado somente pela existência de tarifas. Numa economia global distorcida ou desequilibrada, artificialmente, sim, existem medidas protecionistas. Mas as relações comerciais podem ser positivas ou negativas, deficitárias ou superavitárias, dependendo do que se troca. Por exemplo, os Estados Unidos não vão conseguir produzir a quantidade de banana necessário para o país inteiro consumir. Então ele vai acabar comprando bananas de algum país que é um grande produtor de bananas. E se não existir nenhuma tarifa, e digamos o país é muito pobre, e ele só produz bananas, ou ele produz muito bem bananas, ou as bananas desse país são muito baratas, o que vai acontecer? Os Estados Unidos vai acabar tendo um déficit comercial, ou seja, ele vai comprar mais coisas desse país do que ele vai vender para esse país. E tem uma série de exemplos como esse no mundo todo, porque não são todos os países do mundo que têm altas tarifas ou que criaram um sistema comercial artificial manipulado. Eu tenho dito por aí, repetidas vezes, que a economia
global ela está distorcida e desequilibrada. Existem movimentos artificiais, principalmente por países que são persistentes superavitários. Me refiro à China, à Alemanha, Coreia do Sul, Japão, esses países, para serem persistentemente, continuamente superavitários, ou seja, continuamente vendendo mais para o resto do mundo e tendo superávit do que comprando dos outros, é porque tem alguma coisa errada. É porque claramente existe algo artificial, senão não seria tão persistente e dado o tamanho dessas economias. Não são economias pobres, são economias ricas, são países gigantescos, no caso da China. Então, nessas situações específicas, existem distorções artificiais, como formas de protecionismo. Não necessariamente elas precisam existir por tarifas, mas elas existem por outras coisas. Por exemplo, uma manipulação da moeda, uma desvalorização do câmbio feita pelo país. Isso favorece os produtos internos do país para serem vendidos para fora, porque eles ficam mais baratos, moeda desvalorizada, seu produto fica mais barato, ele vai conseguir vender mais. Se você mantém a moeda desvalorizada o tempo inteiro, sempre os seus produtos vão ter uma vantagem maior em relação aos produtos de outros países. E aí a China faz isso. Isso seria equivalente a uma medida protecionista, uma medida artificial. Mas vários outros países não fazem. E vou citar aqui dois que estavam na lista do Trump: Lesoto e Botsuana, na África. São países que são deficitários, né? A economia americana é deficitária com eles, tem déficits comerciais, porque eles vendem muito mais para os Estados Unidos do que eles compram. Mas se você olhar Lesoto, por exemplo, é um país que a renda média é de $5 por dia. É um país extremamente pobre. Ele não tem dinheiro para comprar nada dos Estados Unidos. Mas ele tem muitos diamantes. E os americanos querem diamantes. E os americanos não têm uma capacidade de produzir todos os diamantes que eles querem, não pelo preço que eles almejam. É mais barato comprar de Lesoto. É mais barato de comprar de Botsuana. Então, os Estados Unidos vai comprar e vai ter um déficit com esses países. E não existe manipulação alguma. Só existe os americanos querendo comprar uma coisa que eles não têm de um país que sequer pode comprar muitas outras coisas deles. Ou seja, quando o Trump impôs tarifas para o mundo inteiro, ele não calculou aquele número que é apresentado, e isso talvez deixou muitas pessoas, diríamos assim, perdidas, né? Ou, no mínimo, falando, bom, mas se ele está dizendo que o Brasil impõe 10% ou 20%, pô, é justo que ele imponha 10% ou 20%. Se ele está dizendo que a China impõe 50%, 60%, ele vai ter que impor também. Por que os Estados Unidos vão aceitar que os outros pratiquem esse tipo de regra e eles não podem praticar a mesma regra? Isso não é verdade. Aquela fórmula não mostra que os países estão colocando tarifas. Isso não quer dizer que não existam países que imponham tarifas aos Estados Unidos. Isso quer dizer que a fórmula ela trata de uma outra coisa completamente diferente e ela é um absurdo completo, porque ela apresenta uma realidade que não existe e usa essa realidade que não existe para justificar uma outra coisa que até existe. Existe desequilíbrio, existe protecionismo ao redor do mundo, isso prejudica sim a economia americana, mas não nesses lugares, não desses jeitos e não com esses valores que foram ditos ali pelo Trump com aquela luzinha, com aquele quadro, com aquela tabela. Veja o caso do Brasil, né? O Brasil, ele é um país protecionista. Existem muitas medidas protecionistas para produtos importados. Por isso que qualquer coisa importada no Brasil é tão caro. Por isso que um telefone é caro, por isso que as coisas são muito mais caras aqui do que em outros lugares. Até porque mesmo que você não compre o telefone inteiro de fora,
para você produzir certas coisas, ou a maioria das coisas no mundo hoje, você não tem todas as peças, ou todos os produtos, ou todas as matérias-primas, uma parte vai vir de fora. E se você taxa tudo que vem de fora, como o Brasil taxa, os produtos aqui dentro do Brasil ficarão mais caros, como nós sabemos que são mais caros. E isso é um grande problema para a nossa economia. Não só porque as coisas são caras e é difícil você ter as coisas como consumidor, mas porque essas coisas que a gente precisa ter, elas não são só produtos de luxo. Elas são produtos que aumentam a nossa produtividade como trabalhador, como economia. O custo do iPhone no Brasil é muito mais caro do que nos outros lugares, porque os impostos para coisas importadas no Brasil são muito mais caras. Aí você vai me dizer, mas o iPhone é um produto de luxo. Não só. O iPhone é uma máquina de produtividade. Você consegue produzir um vídeo, você consegue navegar na internet, você tem um computador de mão. As pessoas trabalham pelo telefone, elas trabalham no WhatsApp, elas trabalham nos seus aplicativos, elas trabalham fazendo reuniões em movimento. O telefone não é uma peça de luxo, o telefone é uma máquina de produtividade. E se a sua máquina de produtividade de melhor qualidade, como o iPhone, por exemplo, de uma das melhores qualidades, custa tão caro, isso significa que vários brasileiros não terão acesso a essa ferramenta de produtividade. Isso faz a economia brasileira ser menos competitiva, porque você tem que ter um telefone pior, que custa muito caro, que não produz e entrega na mesma qualidade as coisas, e aí você não vai conseguir produzir tanto quanto o seu competidor de outro país. Veja, por que eu estou usando o caso do Brasil? Porque na história do Trump, a economia brasileira, ela não causa problemas para os Estados Unidos. Porque a fórmula usada não foi a fórmula que trata da situação real e problemática, que são os desequilíbrios artificiais. A fórmula usada, ela só trata se tem déficit ou não. E não necessariamente ela explica, ou ela aprofunda, ou ela investiga qual é a causa daquele déficit. No exemplo de Lesoto e Botsuana, a causa do déficit é a pobreza do país original e a fabricação e venda de produtos que não existem nos Estados Unidos. No caso de Lesoto, são 200 e poucos milhões de dólares importados pelos americanos de diamantes, porque isso não tem lá dentro essa quantidade de diamante que eles precisam, então eles estão comprando de um outro país. Vai ter déficit. Pessoal, fazer uma pausa no vídeo para falar do nosso patrocinador, a Insider, parceiro do canal. E numa data especial, na verdade, mais do que uma data, um mês especial. Esse é o mês do aniversário da Insider. Eu tô com a minha Tech T-shirt aqui. Você já conhece a Tech T-shirt? Você já provou? Experimenta, veste ela. Você vai ver como cai bem, como o tecido é agradável, é leve, é versátil. É um tecido tecnológico que desamassa no corpo. Ela pode ser usada em qualquer situação, para dormir, para treinar, para ficar em casa, para trabalhar. É uma camiseta básica. Claro, eu estou falando da Tech T-shirt, mas não tem só a Tech T-shirt. Aqui atrás vocês podem ver o site. Tem uma série de outros produtos, masculino e feminino. Olhem o site, vocês vão gostar. E aproveita que esse mês é especial. Mês de aniversário da Insider, como eu falei, 8 anos já. Uma marca consolidada, produto de qualidade, vale a pena e os descontos são muito bons. Com o meu cupom, né, o ROCKHOC, você já tem 15%. Se você somar os outros descontos pelo mês do aniversário, pode chegar até 30%. Corre no site, dá uma olhada, você vai encontrar alguma coisa que você vai gostar. E tá aí, 8 anos. Parabéns para Insider, nosso parceiro aqui do canal. Não perca essa oportunidade. Cupom ROCKHOC. Vamos voltar para o vídeo. E assim, a ideia do déficit, ela não é nociva. Claro, a não ser que você queira voltar no passado e imaginar
que você vai produzir tudo que você precisa. Como era o início da economia? E até sugiro para vocês, tem um vídeo que eu já fiz aqui, que é a História da Economia. E o primeiro deles, são várias, é uma série, né, sobre a história da economia, e eu vou contando várias etapas. E a primeira delas você imagina que no começo você produzia só uma coisa, porque você não é carpinteiro, você não é construtor, você não é fabricante de telefone, você não consegue produzir tudo. E aí as pessoas faziam escambo. E isso acabou, porque com a criação de uma economia moderna, onde tem especialização, aonde você avança para o livre comércio, pelas trocas, você não vai querer ser superavitário em tudo. Você não tem como ser superavitário, porque você não é bom em fazer tudo. Essa é uma das doenças da economia do Brasil. O governo brasileiro acha que ele vai construir estatal de tudo, porque vai ser bom em tudo. Não vai. O governo brasileiro acha que vai fazer o Brasil ser bom em tudo, então tudo que vem de fora tem que ser caro para proteger uma indústria nacional nascente. A indústria nacional não nasceu e a gente não tem o produto de fora, então a gente fica defasado, porque a gente não tem as ferramentas para competir, porque a gente não tem as coisas. O passo do Trump, ele não é solucionar um desequilíbrio da economia do mundo. Ele é um passo para fazer os Estados Unidos ficarem parecidos com o Brasil, no princípio, na lógica por trás do que foi proposto. Eu repito para vocês, eu já falei muitas vezes que existem desequilíbrios estruturais gigantescos na economia global. O principal deles são com os países superavitários. E a maneira de mudar isso é você interferir de alguma forma. O problema é que as soluções de interferência, elas são muito complicadas, porque, uma das possíveis interferências é essa, é você taxar tudo que vem de fora. Você vai penalizar países que não têm nada a ver com isso. Você vai criar um ambiente de desconfiança máxima e de retaliação, como a China já retaliou. E no ápice dessa situação, você vai acabar tendo um colapso da economia mundial. O que significa isso? As economias vão se fechar, ninguém vai comprar nada de ninguém, isso é uma grande recessão e uma das maiores crises da história do mundo. Porque a economia do mundo hoje, ela depende muito mais do global supply chain, da cadeia global de valor, que é o quê? Cada peça de um produto simples, ele não vem do mesmo lugar, ele vem de múltiplos lugares. Não tem mais como você se fechar e falar, não vamos ter mais economia globalizada. Não dá mais. Cada país, cada canto, cada lugar ficou especialista em fazer uma coisa. E todo mundo compra de todo mundo. Então, a ideia de você usar tarifas nessa escala, nesse grau, para todos os países do mundo, ela não necessariamente vai conseguir resolver este problema. Ela vai criar vários outros obstáculos. O que precisaria ser feito é sentar com todos os países que são deficitários, como Estados Unidos, como Reino Unido, como Canadá e Austrália. Esses países recebem por volta de 80% do excesso de poupança do mundo, porque são instituições sólidas, um Estado de Direito, império das leis, mercados abertos, mercados com liquidez, e por isso eles recebem esse excesso de poupança do resto do mundo. Esses países teriam que sentar juntos e falar, nós não queremos mais receber esse excesso de poupança do resto do mundo. Em conjunto, e aí você começaria a forçar os países superavitários a alterar a sua equação. Mas também não é muito simples, porque para a China alterar a sua equação, ela tem que mudar a estrutura da sua economia interna. E isso não acontece do dia para a noite, a não ser que você tenha um colapso da China. E a China não vai aceitar esse colapso. Então ela tem um excesso de produção e ela vai continuar desovando isso em outros lugares. Provavelmente na Europa, em outros países do mundo, se não for nos Estados Unidos. Os Estados Unidos ou os outros países vão ter que acabar impondo tarifas para não serem inundados por esses produtos
artificialmente alterados ou manipulados, né, ou com esses incentivos perversos artificiais que a China cria. Percebe? Assim, tudo isso que está acontecendo é muito profundo, é muito complexo para você resolver dessa maneira e ainda com essas explicações. Porque a explicação dada para o mundo foi, não, olha, existem essas tarifas que os outros países colocam na gente e nós temos que colocar então igual. Não, mas não é isso que está acontecendo. Vários desses países não estão colocando essas tarifas. Outro argumento que é trazido pela administração do Trump é o seguinte, eu vou fazer isso para atrair as indústrias para dentro dos Estados Unidos. E aí todo mundo fala assim, não, o Trump gosta de mostrar incerteza, ele tem que chacoalhar o mundo para conseguir o que ele quer. Quanto mais ele demonstra incerteza, quanto mais ele vai e vem, quanto mais ele ameaça uma tarifa num dia e volta atrás no outro, mais incerteza ele cria no sistema. E aí imagina que você é um CEO de uma fábrica e você está vendo que isso está acontecendo todo dia. E todo esse movimento, segundo o governo do Trump, é para forçar esse CEO, essa empresa, a abrir uma fábrica nos Estados Unidos. Um parênteses aqui, abrir uma fábrica em outro país é um projeto de investimento de 20, 30 anos. Você faz uma conta pensando em 20, 30 anos. Se ele muda a cada semana a política dele, e você é o CEO dessa empresa, você vai tomar essa decisão de fazer esse investimento com uma perspectiva de longo prazo, de 30 anos? Não, você não vai. O ambiente que o Trump está criando é um ambiente extremamente inseguro, incerto. Isso não é positivo para o mundo dos negócios. O Trump ele vê a realidade como um jogo de soma zero. Se você está ganhando, eu estou perdendo. O mundo dos negócios ele não é assim. O mundo dos negócios é um jogo de ganha-ganha. Eu vender para você faz você ganhar e eu também ganho. Então, esse tipo de postura desestabilizadora não vai fazer fábricas, empresas do resto do mundo inteiro decidirem que elas têm que fechar suas fábricas no lugar que elas estão e saírem correndo construir uma fábrica nos Estados Unidos. Não vai, porque os Estados Unidos se tornaram incertos, erráticos, instáveis, mudam de opinião a cada minuto. Outra coisa que o Trump clama que vai acontecer, ou que eles querem, ou que eles dizem que querem que aconteça, é que as empresas nos Estados Unidos passem a investir mais internamente dos Estados Unidos. Você imagina, nesses dias desde que ele anunciou o tarifaço, a perda de valor no mercado das empresas americanas, dos mercados financeiros dos Estados Unidos e ao redor do mundo, já passa de 6 trilhões de dólares. As empresas estão perdendo valor absurdo, elas estão perdendo dinheiro. É muita riqueza que está sendo jogada no lixo. E aí você vira para uma empresa americana, a Apple, e fala, olha, agora está na hora de você investir mais dentro dos Estados Unidos. A empresa americana, a Apple, vai falar assim, olha, desculpa, este cenário, esse ambiente econômico aqui, ele é incerto. Não tem como eu investir em nada agora, porque acabei de perder trilhões de dólares e está todo mundo perdendo trilhões. E as perspectivas são de que uma grande recessão tome conta do mundo. E em recessão, eu não vou investir. Eu vou enxugar gastos, porque eu vou ganhar menos. Porque ninguém vai comprar um telefone, um iPhone mais nos Estados Unidos, porque ele vai ser absurdamente caro. Vai ser tão caro quanto no Brasil. Então a Apple vai vender muito menos. E o provável é que ela tenha que demitir pessoas, ela tenha que encolher os seus investimentos. A ideia de que você, fazendo tudo isso, vai atrair investimento, ela é completamente o contrário. Talvez se você planejasse e dissesse o que você quer fazer e fizesse isso com sustentação, com lógica, você até poderia chegar nesse lugar. O que é sustentação em lógica? Você falar assim, nós fizemos uma grande investigação aprofundada e levantamos todas as medidas protecionistas de todos os parceiros comerciais americanos relevantes.
que fazem sentido. E chegamos a essa conclusão. A China usa juros subsidiados, ela manipula a sua moeda, o seu câmbio, para ele ficar mais desvalorizado, e isso favorece as suas indústrias, as suas fábricas, o seu setor produtivo. Ela transfere renda do trabalhador para o setor produtivo. Ela tem um sistema de residência, hukou no país, que é uma forma de transferência de renda. Ela tem poucas políticas de proteção ambiental, que é uma forma de subsídio para a indústria chinesa, que não tem que se preocupar em limpar os seus água contaminada que vai ser despejada num rio, e assim por diante. Então, se você fizesse tudo isso, investigasse, mostrasse, falasse, tá aqui, é isso que a China faz, mais 15, 20, 30, 50 países do mundo fazem isso. Tem outros que até fazem, mas não faz diferença, porque eles são países tão pobres e eles não vão conseguir comprar nada da gente, e nós precisamos de alguns produtos específicos que eles têm, que nós vamos continuar comprando. Não importa que ele tenha uma tarifa para importar produto dos Estados Unidos, ele nem tem dinheiro para importar nada dos Estados Unidos. Ele realmente está usando essa medida protecionista como uma forma de desenvolvimento econômico, que, aliás, todos os países do mundo usaram isso, inclusive os Estados Unidos. Os Estados Unidos usou medidas protecionistas no início da sua economia para se proteger de países que tinham indústrias avançadas. Ou seja, se os Estados Unidos tivessem sustentado essa teoria, essa tese, em cima de um estudo real, não dito que era uma coisa que não é, não usado para países que não fazem sentido algum. E o caso do Brasil. O Brasil saiu ileso com 10%, não porque o Brasil não é protecionista, é porque a fórmula usada não diz respeito à realidade do que acontece. Então, se o diagnóstico é totalmente errado, claramente o remédio usado será errado. E a forma como ele está sendo usada também vai ser errado. No pior dos cenários, a gente vai acabar com a economia global. Isso é uma crise muito maior do que de 2008. É um grande colapso da economia do mundo. No melhor dos cenários, nós vamos se arrastar e estender essa situação para uma grande recessão no mundo todo, até que se ache uma saída. A China já disse que vai retaliar, outros países têm que retaliar ou devem retaliar aos Estados Unidos. E isso não vai produzir absolutamente nada de positivo. Uma outra coisa interessante do raciocínio do Trump, que é bastante problemática, é olhar e dizer que os Estados Unidos não produzem mais tênis. Por exemplo, a Nike. Ela saiu perdendo muito, porque os tênis não são produzidos nos Estados Unidos. Para os Estados Unidos ser uma economia rica, de ponta, ela não precisa produzir tênis, porque ela subiu na cadeia de valor. Ela passou a vender serviços sofisticados. Ela tem um sistema financeiro mais avançado do mundo. Todos os investimentos do mundo vêm para os Estados Unidos. Todas as empresas de tecnologia poderosíssimas, que é a fronteira da economia do mundo hoje, são americanas. Então você não precisa produzir tênis para você ser uma economia poderosa. O Trump ele fala coisas como se para os Estados Unidos ser a maior economia do mundo, ele precisasse voltar a produzir sapato. Não, ele não precisa produzir sapato, porque ele faz outras coisas com um altíssimo valor agregado muito maior. Outros setores muito mais desenvolvidos. Líder em várias outras coisas. E voltando para a ideia da economia aberta, da economia globalizada, da ideia e da noção de vantagem comparativa. Você produz aquilo que você faz melhor e você deixa o outro produzir aquilo que ele faz melhor e mais barato. Assim todo mundo ganha. Eu entendo que a economia do mundo, e eu tenho dito isso, não está funcionando plenamente nesta lógica. Nós estamos trabalhando muito mais na vantagem absoluta do que na comparativa. A vantagem absoluta é sobre quem tem o preço mais baixo. A vantagem comparativa é que tem o custo de oportunidade mais baixo. Como a China manipula e subsidia os seus mercados, ela consegue fazer tudo dela ser mais baixo, mais barato.
E aí o mundo inteiro vai lá e compra o mais barato. E isso não é livre comércio, isso não tem os ganhos, porque você não tem que comprar tudo só que é o mais barato, você tem que comprar o que tiver o menor custo de oportunidade. Isso não acontece porque o consumidor chinês não pode comprar tudo que a China produz, porque tem um excesso de produtividade e o consumidor chinês está sendo esmagado para financiar o setor produtivo chinês. Isso é uma técnica, é uma estratégia de desenvolvimento econômico que vários países usaram ao longo do mundo, da história. O Brasil usou isso, os Estados Unidos usou isso. É uma estratégia muito bem sucedida, porque faz você crescer muito rápido. É muito mais fácil você construir um monte de fábricas, indústrias, e com um preço muito baixo você acaba vendendo para o mundo inteiro e você começa a ganhar muito dinheiro, muito rápido, do que você fazer o seu consumidor sair da pobreza, ficar rico e começar a consumir. E tudo bem, só que chega uma hora que esse modelo não funciona mais, porque você começa a transferir todo esse excesso de produtividade para alguém. No caso, são os Estados Unidos que estão comprando todo esse excesso. Isso é um grande problema para a economia americana e para a economia chinesa e para o equilíbrio comercial do mundo. Isso não é um livre comércio pleno, total e verdadeiro, porque a vantagem comparativa não está sendo implementada. Nós estamos trabalhando com vantagem absoluta, que é só ter o preço mais baixo. E vantagem comparativa não é só sobre ter o preço mais baixo. Mesmo quem tem o preço mais baixo, às vezes você compra daquele que tem o preço mais alto, porque ele tem o menor custo de oportunidade para fazer aquele produto. Enfim, esses assuntos são muito complexos, envolvem muitas facetas. Eu tenho falado disso em vários podcasts, nos Sócios recentemente, no Market Makers, 3 horas eu explicando isso a fundo, no detalhe. Se vocês quiserem assistir, eu recomendo. Eu vou continuar falando disso, tem outro vídeo aqui sobre isso. Sugiro que vocês assistam o vídeo da história da economia, é a série que tem aqui no canal, vocês vão gostar. Por fim, eu quero deixar aqui uma outra reflexão que é importante. Se o objetivo dos Estados Unidos, em última instância, é somente não ter déficit comercial com ninguém, isso significa dizer o quê? Os Estados Unidos só quer vender tudo para todo mundo e não quer comprar muito de ninguém. Isso não é livre comércio. E isso é um problema, porque ninguém é autossuficiente, ninguém consegue produzir tudo. Se os Estados Unidos também não têm tolerância para ser o país com déficit comerciais, os Estados Unidos, em última instância, vai ter que abandonar o dólar e a moeda de reserva, a moeda internacional. Porque quando você é a moeda internacional, significa que você fornece o dinheiro para todo mundo. Todo mundo precisa de dólares, correto? É a moeda internacional, é a moeda que todo mundo usa. Como é que você fornece dólar para todo mundo? Você vende, todo mundo entra comprando, todo mundo vem comprar, todo mundo bate na minha porta e fala: eu quero comprar o seu dinheiro, me dá o seu dinheiro, me dá o seu dinheiro. E aí está entrando um monte de dinheiro do resto do mundo nos Estados Unidos. Quando entra todo esse dinheiro do resto do mundo nos Estados Unidos, a moeda americana se valoriza, porque todo mundo quer comprar o dólar. E aí o valor do dólar cresce. Quando você tem esse superávit, né, na sua balança de pagamentos, na conta financeira, na conta capital, o que vai acontecer com a sua balança comercial? Ela vai ser negativa. Os Estados Unidos, se quiserem continuar sendo a moeda internacional do mundo, eles terão déficits comerciais. Ou os Estados Unidos aceitam conviver com os déficits, ok, corrigindo o nível desse déficit do jeito que a China tem feito isso, num conceito que a gente pode chamar de beggar thy neighbor, que Joan Robinson, uma economista inglesa famosa, escreveu esse conceito. Beggar quer dizer mendigo, mendigar o seu vizinho. São políticas adotadas para você empobrecer, endividar o seu vizinho, exportar desemprego. É o que a China faz. Então, os Estados Unidos têm que corrigir isso com esses países. Mas, se ele simplesmente virar e falar assim, eu nunca mais quero ter déficit comercial, ele vai ter que abandonar o dólar como moeda internacional. E aí ele vai ter outras perdas. E tudo isso fica muito claro quando eu explico, e tenho explicado aí nesses podcasts também. Se você não assistiu, repito, vai lá assistir. Eu falo
da trindade impossível, o trilema, que é um trilema, o trilema impossível. Eu falo do trilema de política internacional, não vou me estender aqui nesse vídeo porque vai ficar muito longo, e eu falo do dilema ou do paradoxo de Triffin. Esses 3 conceitos mostram claramente que não dá para você ter tudo em economia. Não dá para os Estados Unidos ser a moeda internacional e ser superavitário no comércio com o mundo inteiro. Se os Estados Unidos quiser ser a moeda internacional, se o dólar quiser continuar sendo a moeda internacional, Estados Unidos terá déficits. Claro, existe um exagero na questão da China e de outros países. Isso precisa ser endereçado para o bem da economia do mundo. Mas não vai dar para os Estados Unidos achar que ele continuará tendo dólar e vai não ter mais déficit. Porque a medida do Trump, ela claramente foi explícita e dita, e a fórmula foi apresentada. Ela é sobre os Estados Unidos não ter déficits. E, como eu disse, em última instância, isso fere o princípio do livre comércio, do capitalismo, da vantagem comparativa, da ideia de que cada um pode se especializar e é bom numa coisa, vai ter o melhor preço. Enfim, são tantos princípios econômicos que vão ser destruídos e feridos se os Estados Unidos tiver uma visão de que ele não aceita déficits. Eu sei que muitos vão dizer, não, tudo isso é uma jogada para negociar alguma coisa. O Trump joga lá em cima, é um jogo de cena, é art of the deal. Os estragos desse art of the deal são gigantescos. O nível de instabilidade, de desconfiança, de insegurança são contrários ao que economias precisam para funcionar. Economia é uma atividade que precisa de confiança. Tanto que a gente tem custo no Brasil. Custo do quê? De desconfiança, de ser difícil. Economia quer estabilidade. Economia vai bem quando tem previsibilidade. Não quando tem insanidade, comportamento errático, vai para frente, vai para trás todo dia, explode o mundo inteiro, explode a economia do mundo, inventa uma fórmula que diz que é para uma coisa e não é. Nada disso vai alcançar os objetivos para endereçar o problema que existe. Repito, existe um problema sim. Não foi o Trump que criou esse problema. A economia americana tem que lidar com esse problema. O Trump identifica esse problema, mas todas as maneiras como ele tenta endereçar o problema são completamente descontextualizadas e fora da realidade. E muitos vão dizer, mas ele sabe o que ele está fazendo. Desculpa, ele manda em tudo e o Trump não é um grande economista, ele não é um grande financista, ele não entende de política econômica, ele não entende dessas coisas. Ele é bom em construir marcas pessoais, movimentos políticos, não deixa de ser uma marca, o MAGA. É isso que ele é bom. Ele é bom na construção de publicidade, de chamar atenção, de licenciar essas marcas, de usar o nome dele, de autopromoção. Ele é fora da curva nisso. Mas ele não é um grande economista. E não me digam que ele tem grandes economistas ao lado dele. Ninguém contraria o Trump hoje. Todo mundo faz só o que ele quer e ele só botou as pessoas lá dentro que vão fazer o que ele quer, que são absolutamente leais às vontades e às visões dele. E se você repete a frase, ele sabe o que ele está fazendo, por trás dessa fala, preste atenção, porque tem uma premissa de que ele seja infalível, de que ele não erra. Ele pode estar errando gigantescamente e você vai dizer, não, ele sabe o que ele está fazendo. Ele entende disso ou daquilo. E se ele estiver errando? Como que você vai responder e endereçar essa questão? Ele já errou no primeiro mandato, várias vezes. Todos os presidentes dos Estados Unidos erram. Todos os líderes do mundo inteiro erram e todos os seres humanos erram. Então, não dá para se ter uma clareza, né, uma confiança incondicional que existe alguma coisa na cartola o tempo inteiro. Não tem. O Trump está esticando a corda demais
e as consequências estão sendo vistas. 60% dos americanos têm o seu dinheiro no mercado financeiro investido. Todos estão perdendo suas aposentadorias. Isso não é uma brincadeira. São trilhões e trilhões de dólares sendo destruídos e riqueza e prosperidade sendo rasgada. Isso é gravíssimo, é seríssimo, isso terá um efeito e pode ser um dos maiores erros econômicos de um líder da história da humanidade. Equiparável com erros de grandes ditadores que criaram grandes fomes no mundo, como Mao, como Stalin, e criaram essas tragédias porque só eles mandavam e eles achavam que eles entendiam de coisas que eles não entendiam. O cenário é bem parecido, uma vez que ninguém pode contrariar o Trump. Vou continuar acompanhando aqui com vocês, como eu disse, esse assunto é complexo. Eu sugiro vocês assistirem A História do Dinheiro, aqui no canal, tem vários episódios, e os meus 2 podcasts, no Sócios, sobre as tarifas ou guerra comercial, e no Market Makers. Eu vou mais a fundo e vou falar disso mais vezes, porque não é muito simples para entender isso de uma vez, mas tá aí um pouco da história do tarifaço. É isso aí, pessoal. Não esquece de dar like no vídeo, siga o canal. Se você não segue, ativa o sininho, compartilha com seus amigos e venha conhecer o meu aplicativo Rock Academy. Nele você tem cursos, aulas exclusivas, especiais, e você tem o Bunker do Rock com notícias em tempo real de tudo que está acontecendo. Você baixa ou na loja da Apple ou do Google. Até mais.